A uniformidade, a regularidade e a predictibilidade dos fenómenos físicos non parece ter análogo no dominio dos fenómenos biolóxicos. E iso pode levar a pensar, pode nos levar a concluir que no dominio das ciencias biológicas non é posible formular leis semelhantes, mínimamente próximas, análogas àquelas leis que se formulan no dominio das ciencias físicas. Este, de fato, é un problema clásico da filosofía da biología que será o asunto deste primeiro módulo da terceira unidade da nosa disciplina de filosofía da ciencia. En geral, na filosofía da ciencia, este tema se coloca e se discute tendo como primeira referencia as ciencias físicas. Mas, como acontece, como já vem acontecendo con os restantes dos módulos, aquí noso foco, o noso interese principal serán as ciencias biológicas e a existencia, a natureza e os papéis explicativos que as leis, ou que enunciados que poden ser considerados como leis, poden desempeñar ao interior das ciencias biológicas. Certamente, para colocar esta cuestión e para mellor discutir a cuestión, faremos algunhas referencias ás leis das ciencias físicas porque elas, de alguma forma, poden funcionar como paradigma, como referencia para orientar nosa discusión sobre o que acontece no dominio das ciencias biológicas. Nosa cuestión é, entón, a leis biológicas e, anticipando já de inicio unha resposta afirmativa á cuestión, a partir de aí a gente discutirá, como já falei, a natureza e o tipo de función teórica, de papel teórico que estas leis desempeñan na explicación biológica. Mas, para poder proceder na nosa discusión, para poder orientar e organizar nosa discusión, temos que ter, primeiro, unha caracterización geral, mínimamente clara, que nos possa servir como unha primeira entrada no asunto de que é o que nos vamos a entender por leis, qual é o conceito de lei científica no qual que nos estamos presupondo como base para a nosa discusión. E no que tange a iso, acho que se pode dizer que unha lei é un enunciado, unha afirmación que establece unha relación invariante entre dois ou máis clases de variáveis. É unha afirmación, se vocês queren, unha fórmula que establece unha relación constante entre dois ou máis clases de variáveis e a gente vai explicar por que eu utilizo a fórmula clases de variáveis e non simplemente a expresión variáveis. Se poderia ter dito que unha lei, unha fórmula que establece unha relación invariante entre dois ou máis variáveis non teria sido totalmente incorrecto, teria sido até máis fácil de comprender, mas eu acho que é bon subliñar que a gente non fala de variáveis individuais cando enuncia unha lei, sino que a gente fala de clases de variáveis. As leis científicas, con efecto, conectan clases de variáveis. E a gente, claro, depois pode utilizar estas leis para conectar e para establecer relações entre instancias, entre casos particulares destas clases de variáveis. E isto ten a ver con o que a gente chama de universalidade nómica. As leis son enunciados universais. As leis non falan de unha entidade particular, non falan sequer de unha variável particular. Elas falan de clases naturais de variáveis. Pensemos no enunciado João tem un coração. Ese enunciado non é unha lei. Non é unha lei, en primeiro lugar, e simplesmente porque ele alude a unha entidade individual, alude a João. E tampouco é unha lei o enunciado todos os tetrápodes ten coração. E ele non é unha lei porque alude a un grupo determinado de entidades individuais. As leis científicas non aluden nem a entidades individuais, nen a grupo de entidades individuais. Elas aluden a clases, establecen conexões entre clases. Por exemplo, pensen en unha lei simples de entender e coñecida como é o principio de Arquimedes. Ele diz todo corpo inmerso nun fluido padece unha forza de sentido contrario á forza gravitacional, isto é, dito en forma vulgar, de abaixo para cima, que é igual ao produto do peso específico do fluido
multiplicado, né, o produto do fluido pelo volume do corpo. Veja bem, aí este princípio não fala de um corpo em particular, nem sequer fala de uma lista específica de corpos ou de um grupo de corpos. Fala de todo corpo possível que possa vir a estar, né, num fluido, sin especificar de que fluido se trata, né, sin facer uma lista particular de fluidos, nem tampouco facendo nenhuma referencia a cual poderia ser o peso específico desse corpo que estaría inmerso nesse fluido. Quer dizer, é uma fórmula geral, né, que alude a clases naturais, e respecto desta noção de clases naturais, né, eu remito vocês a primeira parte, né, do módulo B2 da nossa unidade anterior. É relativamente mais fácil de explicar a ideia de que uma lei estabelece uma relação invariante ou constante entre estas classes de variáveis às quais ela refere. Né? Dadas duas classes naturais de variáveis, né? Lembro outra vez esta noção de classe natural, uma lei, como o princípio de Arquimedes, né? Que fala da classe natural corpo, da classe natural empuxo, e também de classes naturais como são peso específico y volumen, todas esas variables, clases de variables, mejor dicho, tienen una conexión establecida por esta ley, y esa conexión consiste en una relación constante entre estas clases de variables, tal que conocido un valor específico de cualquiera de ellas, sería posible calcular un valor específico de cualquiera de las otras variables. Lembremos outra vez o principio de Arquimedes. Todo corpo inmerso en un fluido padece una fuerza, llamada empuxo, de sentido contrario á forza gravitacional, que é igual ao produto do peso específico do fluido pelo volumen do corpo. Aí, cada valor de peso específico do fluido e cada valor do volumen do corpo está correlacionado de forma regular con o valor do empuxo. Así, dado o valor de cualquier dudas de esas variables, podemos calcular o valor da restante. Si a gente conoce peso específico e empuxo, pode calcular o volumen do corpo. Se a gente conoce volumen do corpo e empuxo, pode calcular peso específico do líquido. E claro, de forma directa, se a gente conoce peso específico e volumen do corpo, pode calcular o empuxo. Cuidado que estamos falando de relación de cálculo, en este caso, mas pode existir más, no caso concreto do principio de Arquimedes, que se trata de un ejemplo de ley causal, a gente ya va a llegar a discutir esta cuestión, a relación que existe entre, por un lado, volumen do corpo e peso específico, e por outro empuxo, não é somente uma relação de cálculo, sino que é uma relação também de manipulação. A gente pode manipular o empuxo manipulando o peso específico do líquido e ou, as duas coisas ou qualquer das duas, o volumen do corpo, e isso vai resultar em uma determinada mudança controlada no empuxo. Por exemplo, eu tenho um corpo inmerso num líquido padecendo um determinado empuxo, eu posso incrementar esse empuxo tornando o corpo mais denso, aumentando o peso específico do líquido, tornando, o líquido mais denso, estou aumentando o seu peso específico, ou tornando o corpo mais grande, isto é, aumentando o seu volumen. Imaginen uma bola, a qual eu inflo com ar, e isso aumentaria o volumen da bola que está flutuando na água, isso incrementaria o empuxo que a bola está sufrindo. Porém, se a gente pensa do empuxo para estas variáveis, essa relação de manipulação não existe. Eu posso calcular o valor destas variáveis levando em conta o empuxo, mas eu não posso manipular estas variáveis a partir do empuxo. A relação é uma relação, neste caso, assimétrica, porque é justamente uma relação causal. A causa é causa do efeito. O efeito não é causa da causa. É, trivialmente, seu efeito. Na relação causal, não é uma relação de ida e volta, ela tem somente um único sentido.
E quando me refiro ao princípio de Arquimedes e saliento que ele é uma lei causal e por isso ele estabelece, né, além dessa relação constante, né, junto com essa relação constante entre variáveis que permite calcular o estado de uma variável a partir da outra, né, ele estabelece uma coisa a mais, que é um vínculo causal, que é aquele vínculo assimétrico entre causa e efeito. Mas as leis causais, né, como o princípio de Arquimedes, son somente un tipo particular de leis. Leis que valorizamos no dominio da ciencia natural e da ciencia social, porque elas nos permiten justamente a explicación causal dos fenómenos. Mas as teorías científicas, o noso modo de explicar os procesos que nos interesan, presupõem outras leis que non son leis causais. Né? Por exemplo, né, eso que son os exemplos que nós vamos a analizar, as chamadas leis de força cero e as chamadas leis consequenciais. Haveria, né, e sobre todo no caso da biologia, outros tipos de leis. A gente não pretende, né, que a classificação de leis em força cero, leis consequenciais e leis causais esgote o domínio das leis, mas elas, né, são três tipos de leis que nos vão a servir para entender um problema tan importante como é justamente este da existência ou não de leis no domínio da biologia e a compreensão de qual é a função explicativa que elas podem vir a desempenhar. Então, né, as leis causais são somente um dos tipos possíveis de leis. Há outros. Entre esses outros, né, aquelas que chamamos leis de força zero e leis consequenciais, já vamos explicar de que se trata isso. E para entender estas noções, né, de leis consequenciais, leis de força zero e sua diferença com as leis causais, uma boa referência é uma teoria causal clássica, uma teoria causal clássica e paradigmática, como é a mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana constitui o paradigma mais claro do que podemos chamar de teoria que permite uma explicação causal dos fenômenos por ele estudados. Mas, justamente, vejam que interessante, se a gente analisa as três teorias, as três leis que Newton formula como a base, como os postulados fundamentais da sua mecânica, a gente poderá ver que nenhuma destas três teorias é, a rigor, uma teoria, nenhuma destas três leis, perdão, é uma lei de carácter causal. Né? Das três leis fundamentais da teoria newtoniana, não há nenhuma que a rigor seja uma lei de carácter causal. Né? Temos uma primeira lei de Newton, que é já também conhecido princípio de inércia, que nos diz que todo corpo continua em estado de repouso ou de movimento rectilíneo uniforme, a menos que ele seja compelido a mudar esse estado de movimento pela aplicação de uma força. Este seria um exemplo, justamente, a gente vai explicar melhor, de lei de força zero. E depois temos dois, né, essa tríada é completada por duas leis consequenciais, a segunda lei, que é a que a gente vai mais analisar, e a terceira. Né? A segunda lei é aquela que às vezes se representa com a fórmula força igual a massa por aceleração. E ela diz que a mudança de movimento, né, que acontece em um corpo, pensemos assim, a mudança de movimento que acontece em um corpo que antes estava ou em repouso ou em movimento rectilíneo uniforme, para dar um exemplo, vai ser sempre proporcional à força aplicada nesse corpo e acontecerá no sentido em que essa força atua. E depois, né, a outra também seria uma, como eu digo, uma lei consequencial, que seria a cada ação corresponde uma reação igual e oposta. Bom, mas comecemos por analisar a ideia de lei de força zero e vejamos por que a gente diz que a primeira lei de Newton, o princípio de inércia, né, todo corpo continua em estado de repouso ou de movimento rectilíneo e uniforme, a menos que ele seja compelido a mudar esse estado de movimento pela aplicação de uma força, né? Por que decimos que ela é uma lei de força zero? Né? E a ideia seria esta, né? Essa lei é uma lei de força zero em virtude do que ela afirma e em virtude do papel que ela desempenha dentro desse edifício que é a teoria da mecânica newtoniana.
as leis de força zero, né, a gente pode dizer, são leis fundamentais. São leis realmente chave. Eu diria, elas são as leis que fundam uma teoria. Né, dada qualquer teoria causal, né, o primeiro enunciado para establecer e definir os contornos mais gerais e mais importantes dessa teoria causal é justamente uma lei de força zero, como o princípio de inércia no caso da mecânica newtoniana. E por que estas leis de força zero são tão importantes? Porque elas desempenham uma função chave, que é esta. Elas apontam um estado ideal, ¿eh? Neste caso, ese que podríamos chamar de estado inercial, cuja explicação é considerada por essa mesma teoria, ¿eh? É um ponto, é uma assunção, é um postulado da própria teoria. Essa explicação desse estado ideal é considerado pela própria teoria como algo desnecessário. Quando a gente lê o princípio de inercia, aí se nos fala de um estado que poderíamos chamar inercial. Esse estado pode ser ou de um corpo que está em estado de repouso ou de um corpo que está em movimento retilíneo e uniforme. Esse estado, né, que pode ser ou de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, seria o estado inercial. E a ideia seria que esse estado inercial não requer explicação. Em primeiro lugar, esse estado inercial é um estado ideal, né, e um estado ideal que, digamos, deve ser aceito como justamente algo que en sí mesmo no reviste nenhum carácter problemático, se pode dar por obvio, não precisa, né, de nenhuma explicação, como se dissessemos, ele é autoexplicativo. E o que deve ser explicado é o desvio desse estado ideal. Se o corpo permanece em repouso ou permanece em movimento retilíneo e uniforme, nada há para ser explicado. Mas se o estado se afasta desse estado, se desvia desse estado inercial, aí sim, então, acontece um fato, aí se dá um acontecimento, aí se dá uma mudança, que é a que sim precisa ser explicada. E eles também, estas leis de força zero, delimitam os recursos explicativos que haverán de se utilizar para explicar esses desvios. Aqui, no caso do princípio de inercia, ele diz que esse desvio consiste em uma aceleração. E essa aceleração deve ser explicada por uma força. E outra vez, sublinho o carácter ideal do estado pressuposto pelas leis de força zero. Esse estado inercial é um estado ideal e, portanto, impossível. Um historiador e filósofo da física dos anos 50 e 60, muito reconhecido e muito importante, que foi Alexander Koyré, ele, se referindo ao princípio de inercia, ele dizia que o princípio de inercia nos levava a explicar o real como se o real fosse um desvio do impossível. A fórmula parece esquisita, mas não tem absolutamente nada de esquisito. Ela justamente diz o seguinte, que o real, o que efectivamente acontece, somente pode ser um desvio de aquilo descrito pelo princípio de inercia. O princípio de inercia é um estado ideal que, digamos, não se pode dar na natureza. Na natureza, todo corpo está submetido a forças que eventualmente podem se equilibrar uma com outra, gerando um estado de repouso, por exemplo. Mas sempre há forças agindo. A ideia seria justamente que, digamos, o estado inercial falaria de um estado impossível, onde não existem forças agindo, e que qualquer força que venha agir vai justamente a produzir um desvio desse estado ideal, que será aquilo que a teoria, no caso a mecânica clássica, deverá explicar. Por isso, estas leis fundamentais o que fazem é definir o alvo explicativo da teoria. Elas dizem que é o que a teoria tem que explicar. Digamos, e no caso da mecânica clássica, a ideia é simples. Se um corpo está em estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, nada há para explicar. Se esse estado é perturbado, então isso tem que ser explicado. E como tem que ser explicado? Tem que ser explicado, mostrando como surgiu, como tem que ser explicado a partir de uma força, que seja a causa
de esa mudança ou desse afastamento do estado ideal. Stephen Toulmin, que en grande parte é o autor que estou considerando nesta reflexão sobre a lei de força cero, caracteriza este tipo de leis, concretamente ao princípio de inercia, como justamente ideais de orden natural. E esses ideais de orden natural, segundo diz Toulmin, justamente ten a função de especificar aquilo que poderíamos dizer así tamén, utilizando unha linguagem figurativa, especificar aquilo que acontece quando nada acontece. Cuando nada acontece, ¿qué acontece con los corpos? Siempre están en estados de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. O acontecer comienza a ocurrir cuando justamente os corpos se afastan desse estado. E aí, então, que começa o trabalho explicativo da mecánica, que tem que explicar por que se dá ese desvío do estado ideal. Se pode dizer, então, que uma lei de força cero, como princípio de inercia, descreve ou establece o estado de coisas que se dá quando não há nenhum fator de mudança agindo. A lei de força cero, podríamos dizer, se usamos a própria linguagem da mecânica, ela establece, descreve o estado que acontece quando não há nenhuma força operando sobre um corpo. Quando isso acontece, o corpo ou permanece em repouso ou permanece em estado de movimento rectilíneo e uniforme. Já as outras duas leis, tanto a segunda quanto a terceira lei, elas vão a falar do que acontece quando uma força é aplicada sobre esse corpo. Isto é, elas vão a falar das consequências que vai ter o fato de que esse estado ideal descrito pela lei de força cero seja perturbado pela aplicação de uma força. E no que tange a isso, ela é muito clara, a segunda lei de Newton. Ela diz que a mudança de movimento que vai acontecer sempre será proporcional à força aplicada, isto é, será estritamente proporcional à força aplicada, e acontece no sentido en que esa força actúa. Quer dizer, un corpo, segundo dice o principio de inercia, se encontra en estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme. Si una forza non for aplicada, o corpo continuará indefinidamente nese estado. Quer dizer, o corpo, un corpo físico, no sentido en que é presentado pelo principio de inercia, non ten, como se dixésemos, nenhuma iniciativa, nenhuma espontaneidade. Se non existe aplicación de unha forza, ese corpo permanece indefinidamente en reposo ou en estado de movimento rectilíneo e uniforme. Agora, que acontece cando a forza é aplicada? O corpo reage? Sí, se podría dizer, se vocês queren, o corpo reage, mas esa reação, que de facto non é máis do que un deslocamento, vai ser estrictamente proporcional á forza aplicada e vai acontecer na mesma dirección en que actúa a forza. Isto é, a carencia de iniciativa, a carencia de espontaneidade da materia ou dos corpos voltan a se patentizar e a se reafirmar na segunda lei de Newton. Para que exista unha mudanza, unha saída do estado inercial, é necesaria sempre a aplicación de unha forza. Mas esa saída vai ser estrictamente proporcional á forza aplicada. Non haberá nada a máis ni nada a menos e todo vai acontecer na dirección da forza aplicada. Agora, por que é que se trata de unha lei consecuencial? Justamente porque ela diz o que vai acontecer se unha forza é aplicada. Mas ela é consecuencial e non causal porque ela non explica como é que esa causa, esa forza que gera a mudanza, pode vir a existir. Ela diz, habendo un factor de mudanza, habendo unha forza, a mudanza vai ser estrictamente proporcional á forza. Mas a segunda lei, da mesma forma que a terceira lei, non dá nenhuma indicación respecto de como esa forza, respecto de como ese factor de mudanza é gerado ou pode vir a ser gerado. E aí que
no caso da física, entran as leis causais. Elas indican como se geran esas forzas que producen as mudanzas físicas. Como se geran esas forzas que van a producir mudanzas que son estrictamente proporcionais a elas, e que van a acontecer sempre na dirección en que esas forzas actúan. Y estas leis no solamente nos van a indicar cómo se geran esas forzas, sino que nos van a dar a nos dicas para nos as poder gerar y eventualmente as poder controlar. Y eso o podemos ver outra vez olhando exemplos de leis causais. Uma é a propia lei de gravitação, formulada por Newton, e que, vejam bem, não é, entretanto, uma das suas 3 leis fundamentais, nenhuma das quais é uma lei causal. E isto é compreensível porque justamente o sentido da lei de gravitação, seu significado e sua capacidade explicativa somente pode ser compreendida se a gente aceita como referência as 3 outras leis. O sea, a lei de gravitação explica e se pode considerar como uma lei explicativa e com conteúdo causal porque já previamente as outras 3 leis definiram justamente o marco, o referencial dentro da qual ela podia ter esse papel. E o que a lei de gravitação diz é que cada partícula de matéria atrai a outra partícula como uma força diretamente proporcional ao produto de massas de ambas as partículas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias entre elas. Quer dizer, a lei de gravitação nos diz como se gera uma força gravitacional. Ela nos indica como gerar uma força gravitacional e como controlar essa força gravitacional. Se você tem um corpo aqui, como eu posso fazer para gerar uma força gravitacional? Se você tem um corpo isolado, totalmente isolado, claro que isto é impossível, esse corpo não pode padecer nenhuma força gravitacional. Para, dado este corpo, eu poder gerar uma força gravitacional, eu tenho que colocar perto, digamos, eu tenho que considerar outro corpo qualquer, que tem uma distância qualquer n com o primeiro, e em virtude dessa relação entre esses 2 corpos que se vai gerar uma força gravitacional. E para que essa força gravitacional seja minimamente registrável, claro, a massa dos corpos terá que ser significativamente grande e a distância entre eles terá que permitir que justamente a força gerada seja registrável por nós. Também nos permite, a lei de gravitação, controlar uma força gravitacional. Se a gente acorda de manhã, se pesa na balança e percebe que nosso peso está para além do que nós gostaríamos, ou para menos do que nós gostaríamos, o que o princípio de gravitação nos diz é como nós podemos mudar essa situação. Suponhamos que nós estamos pesando menos dos que nós podemos ter interesse em pesar, a lei de gravitação nos diz, bom, se você está pesando pouco, então, e você não gosta de pesar pouco, então, por exemplo, você pode incrementar sua massa. Você pode, então, comendo, vai incrementar sua massa e a relação a força gravitacional entre você e a Terra vai a crescer. Você quer que essa força decresça no lugar de crescer? Então faça dieta. Aí você vai perder massa e digamos, a força gravitacional então vai decrescer. Agora, também, claro, haveria outras formas menos viáveis. Você pode, por exemplo, diminuir a massa terrestre, mas isto, claro, é menos simples. Ou, por exemplo, ir a morar na Lua, onde a massa de referência, sendo menor, faria que você diminuísse o peso. Mas, não sendo assim, a forma mais fácil que nós temos de manipular forças gravitacionais com relação ao nosso próprio corpo é mudando a massa dele, quer dizer, comendo para ganhar massa, ou deixando de comer para perder massa, o que vai resultar então em um incremento ou uma diminuição de peso. Então a lei de gravitacional nos diz como se geram as forças gravitacionais, quais são os ingredientes de uma força gravitacional, basicamente
para que exista uma força gravitacional tem que existir pelo menos dois corpos, e além do mais, como a relação entre esses corpos, a certas magnitudes desses corpos, tem que se articular para definir o valor concreto, o valor particular de uma força gravitacional individual. Também se pode encontrar algo semelhante no já analisado princípio de Arquimedes. Aí a força em questão não é a força gravitacional, sino uma força derivada que é o empuxo. E o princípio de Arquimedes nos ensina a nos fazermos empuxos. Quer dizer, eu quero produzir um empuxo. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar um corpo, tenho que pegar um líquido e colocar o corpo dentro do líquido. Isso vai gerar um empuxo. Eu acho esse empuxo muito pequeno, então tenho uma opção. Eu posso incrementar o peso específico do líquido. Nesse caso, o empuxo vai a crescer. Ou posso incrementar o volume do corpo. Nesse caso, o empuxo vai crescer. Outra vez, será que eu posso diminuir, em cambio, mudar o peso específico e o volume do corpo mudando o empuxo? Não, outra vez, cuidado, a relação causal é uma relação assimétrica, ela camina em uma única direção. Eu posso modificar a variável efeito modificando a variável causa, ou modificando as variáveis causas, posso modificar a variável efeito, mas o contrário não é possível. Se controla o efeito pela causa, mas jamais a causa pelo efeito. Mas, voltando então à nossa questão, o que acontece na biologia? Na biologia há leis como essas que nós vimos que estão na base da mecânica clássica, e sobre todo há leis causais como o princípio gravitacional e como o princípio de Arquimedes. Bom, a gente vai ver que o seguinte, que na biologia se pode apontar a existência de leis, sim. O que é mais difícil, e o que nos vai levar a uma discussão o que vai ir um pouquinho mais longe, é o tema das leis causais. Mas se a pergunta for simplesmente há leis biológicas, nossa resposta acho que pode ser definitivamente afirmativa, e do que se trata é de entender claramente qual pode ser o papel explicativo, a função teórica dessas leis que se podem encontrar em algumas disciplinas das ciências biológicas. Neste sentido, un primer bon exemplo de lei biológica, que a rigor é uma lei de força zero, é un velho coñecido dos estudantes de ciencias biológicas. É justamente o principio de Hardy Weinberg, que ten seu nome a dúas persoas que un matemático e un biólogo que inglés acho que foi o matemático Gottfried Hardy e o biólogo alemán Weinberg, o que prácticamente simultaneamente formularon esta llamada lei de Hardy-Weinberg o principio de Hardy-Weinberg, que, insisto, é un bon exemplo de o que nós estamos chamando de lei de força zero. Segundo este principio, en uma população em determinadas condições, as frecuencias génicas permanecerán constantes. É un principio tamén de constancia semelhante ao principio de inercia. Por eso, ten autores que ten chamado ele justamente do principio de inercia da genética de populações, ou, incluso, considerando as formulações da teoría da seleção natural basadas na genética de populações, ten dito que este principio de Hardy-Weinberg é o principio de inercia da biologia evolutiva ou da teoría da seleção natural. Eu diría mellor, ele é uma, en todo caso, das formas posibles en que pode ser enunciado esa lei de força zero, ese ideal de orden natural, utilizando a expresión de Tulbin, que está na base da teoría da seleção natural. Ele diz que uma população em certas condições, nela as frecuencias génicas permanecerán constantes. E quais são essas condições de equilíbrio, justamente? São justamente a ausência de qualquer fator de mudança evolutiva. Uma população em condição de equilíbrio vai permanecer em equilíbrio porque nela não estão agindo deriva gênica, mutação, migração, seleção natural
ou seleção sexual. Bem, a gente se pode perguntar qual é a importância que pode ter semelhante enunciado. Bom, sua importância não é pouca, e aliás é muita, e sua importância para a genética de populações e a teoria da seleção natural é semelhante à importância que tem o princípio de inercia para a mecânica clássica. Isto é, ela define un estado de coisas considerado en sí propio como, digamos, autoexplicado, como no sendo necesario de ser explicado, e fornece, neste caso, o cardápio de factores que habería que considerar para explicar cualquier afastamento desse estado de constancia que é justamente o equilibrio de Hardy-Weinberg. Cualquier ruptura, cualquier tendencia a quebrar ese equilibrio terá que ser explicado por deriva génica, mutação, migração, seleção natural e seleção sexual. E podemos incluso anticipar. E a magnitude desse afastamento vai ser sempre estrictamente proporcional à intensidade desses factores de mudança que são deriva génica, mutação, migração, seleção natural ou seleção sexual. Então, do princípio de Hardy-Weinberg podemos falar o mesmo que falamos de qualquer lei de força zero, que foi o que falamos do princípio de inercia. Eles apontam, estes princípios, como o princípio de Hardy-Weinberg ou o princípio de inercia, apontam um estado ideal cuja explicação se considera desnecessária e definem o algo explicativo das teorias que estes princípios establecem. Isto é, definem o que deve ser explicado por essas teorias, que é justamente o desvio, o possível desvio desses estados ideais. Se a população se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é um estado ideal impossível, lembrem a Coiré falando aquilo de explicar o real como sendo sempre um desvio do impossível, se se trata do estado ideal, nada há para explicar. O que há para explicar é justamente que aconteça algo, e que aconteça algo sempre é um desvio desse estado. E o que também o princípio faz é fornecer a lista de factores a serem considerados para explicar esses desvios. Deriva génica, seleção sexual, seleção natural, etc. etc. Por isso é que também ele pode ser caracterizado como um ideal de ordem natural, e que a gente pode dizer que o princípio de Hardy-Weinberg é uma formulação possível do ideal natural de uma teoria tão importante para a biologia evolutiva como é a teoria da seleção natural. Outra formulação possível dessa mesma lei de força zero poderia ser uma formulação mais básica. O que quero dizer com mais básica? Uma formulação que, em lugar de referir a mudança evolutiva a alterações entre proporções de alelos, aluda apresente a mudança evolutiva como mudança em estados de caracteres, que seria uma formulação mais clássica, uma descrição mais clássica da mudança evolutiva. E aliás, enunciada na base dessa linguagem mais fundamental e mais básica da biologia evolutiva, esta lei de força zero deixa mais em evidência seu caráter justamente de ideal de ordem natural. Essa formulação seria assim: numa população não submetida a fatores de mudança evolutiva, os estados medios de qualquer carácter permanecem constantes. Claro, é uma coisa óbvia, tão óbvia quanto o princípio de inercia. Mas, porque o que ele diz, bom, não havendo fatores de mudança evolutiva, não há mudança evolutiva. Porque justamente, mas o que ela tem é que ela me dá uma descrição, estabelece uma forma de entender o que é uma mudança evolutiva. Na formulação de Hardy-Weinberg, a mudança evolutiva aparece entendida como mudança nas proporções de alelos ao interior de uma população. E aqui a mudança evolutiva aparece descrita como mudanças nos estados medios de qualquer carácter ao interior de uma determinada população. Aliás, veja bem, aí incluso há uma definição de evolução. O que é evolução? Evolução é mudança dos estados medios de caracteres ao interior das diferentes evoluções. E que é o que pode explicar essa mudança?
Bom, aí sim, os factores continuam a ser os mesmos dos quais fala o princípio de Hardy-Weinberg. Mutação, deriva gênica, migração, seleção natural e seleção sexual, salientando sempre a seleção natural, porque compete a ela o difícil cometido explicativo, o compromiso explicativo de explicar que na maior parte dos casos, ou em uma quantidade significativa de casos, essa mudança seja na direção de um incremento da eficiência funcional de determinados caracteres, o que é um problema central para a biologia evolutiva desde a própria formulação que Darwin faz da teoria da seleção natural por primeira vez em 1859. O que Darwin diz em 1859 é, bom, se a gente analisa as afinidades de estrutura das formas biológicas, a idea de que todas elas derivan de un ancestral común parece bastante obvia. O problema é como explicar que esa derivación a partir de uma forma ancestral común possa ter acontecido respeitando as condições de existencia, producindo seres que fossem viáveis e que se pudiesen ter ido acomodando, adaptando as diferentes condições de vida ou ambientes que a vida tem ido explorando. E, digamos, dizendo, a única, e para poder, se a gente não consegue explicar isso, nossa explicação, nossa postulação de uma mudança evolutiva fica capenga, fica incompleta. E aí então que ele apresenta a teoria da seleção natural como a explicação de que essa derivação de formas aconteça, como eu digo, com arranjo às exigências funcionais, com arranjo respeitando aquilo que Cuvier tinha chamado as condições de existência dos seres vivos. Mas, além de uma lei de força zero, na biologia evolutiva e particularmente na teoria da seleção natural, a gente conta com uma teoria, com uma lei de carácter consequencial, análoga, semelhante na sua função teórica à segunda lei de Newton. Esa lei consequencial é justamente o princípio de seleção natural, outra vez, importantíssimo, central na estrutura da teoria da seleção natural, mas que a gente vai ver que ele não é, ele em si próprio não é uma lei causal. Que é o que diz o princípio de seleção natural? Bom, ele, digamos, também se prestaria a diferentes formulações. Não há uma formulação estándar, mas eu acho que, digamos, qualquer coisa que seja essa formulação vai ter que ter este conteúdo, Dado uma população de seres vivos submetidos à luta pela existência, na qual estejam presentes dois ou mais estados herdáveis de um carácter, aquele desses estados de carácter que redunden um melhor desempenho de uma função biológica terá sua frequência incrementada ao longo de uma sequência geracional, e esse incremento será estrictamente proporcional à diferença de eficiência funcional entre esses estados de caracteres. Isto é, para que entre as causas possíveis da mudança evolutiva está a seleção natural. E a seleção natural acontece justamente quando se dan, digamos, aparecen esas alternativas nos estados heredables de un carácter, y estos estados heredables de un carácter tienen a ver, digamos, pueden promover diferencias de eficacia biológica. Y o que ao principio dice que a mudanza va a acontecer, va a ser estrictamente proporcional a esa diferencia de eficiencia biológica, y los caracteres van a mudar justamente en dirección de ese incremento de eficiencia. Ahora, ¿por qué que esto no es una ley causal? Porque justamente no es una ley causal porque ahí no está explicado cómo es que se genera esa diferencia de desempeño funcional. Para que exista una mudanza evolutiva, tienen que aparecer caracteres que tengan diferencias de desempeño funcional y un tiene que ser más eficiente, un estado de carácter más eficiente do que o otro. Mas, ¿de qué depende esa diferencia de eficiencia? O principio no dice, y de facto no puede decir eso, porque justamente puede depender de N variáveis, puede depender de muchas cosas, dependendo sempre da quantidade
da variedade dos seres vivos, das variedades de condições em que eles desenvolvem sua existência e na variedade de exigências funcionais que qualquer linhagem de seres vivos particular deve atender. Comparem vocês isto com o empuxo de Arquimedes. A gente sabe que qualquer seja o corpo e o líquido do qual falemos, o empuxo vai sempre ter a ver com peso específico do líquido e volumen do corpo. No caso das pressões seletivas, não há nada semelhante. A veces esa eficiencia pode ter a ver con unha coisa como a cor, né? E esta cor pode estar vinculada con a capacidade que un insecto pode ter ou non de se esconder de seus predadores. Ás veces esa diferencia de eficiencia pode ter a ver con outra función, como pode ser a capacidade de correr, mas ese correr pode ter a ver con perseguir unha presa ou con fugir dun predador, ou pode ter con a capacidade de que unha planta ten de atrair un polinizador. As diferencias de eficiencia funcional dependen de unha variedade de factores que justamente non están contemplados e non poderían estar contemplados no principio de selección natural. Aliás, se ele tentase contemplar esa variedade de factores, o principio rapidamente restringiría demais e acabaríase mostrando falso justamente por ter pretendido ser máis específico e máis preciso do que ele posa ser. E aquí a gente pode lembrar tamén do que acontecía con a segunda lei de Newton. Se lembran? A primeira lei de Newton decía o que acontecía cando non acontecía nada. E a segunda lei decía o que acontecía cando unha forza era aplicada. Mas ela non explicaba como se surgía esa forza. Ese era un traballo feito por outra lei. Aquí a pregunta nosa é: que é o que faz ese traballo causal que, por exemplo, o principio de gravitación faz na mecánica clásica? O que faz ese traballo importante na explicación causal aquí no caso da biología evolutiva? A resposta, entretanto, a gente non vai poder dar de forma inmediata porque ela é un poquinho complexa. O problema, entón, justamente continua a estar sempre nas leis causais ou no elemento causal que pode permitir que a partir de unha teoría se construan explicacións causais. Unha lei causal é unha lei que establece unha relación causal entre dúas magnitudes x e y caracterizadas como clases naturais. Exemplo, principio de Arquimedes, exemplo, principio de gravitación. A pregunta é: há leis así na biología en geral? E, sobre todo, há leis así na biología evolutiva ou en outras disciplinas como a ecología de populações? A pregunta importa porque si no existisen esas leis, alguén podría dizer, como é que estas disciplinas biológicas consiguen explicar causalmente, como é que as explicacións biológicas gañan ou llegan a posuir conteúdo causal. E a este respecto há unha primeira resposta clásica. A resposta clásica é que, na biología funcional, lembren a distinción de Meyer entre biología evolutiva e biología funcional, sobre todo a acepción limitada de Meyer de biología funcional, que abrange somente aquela parte da biología funcional que estuda os fenómenos intraorgánicos, aqueles fenómenos que acontecen dentro do sistema do organismo individual. Se a gente pensa nesa parte da biología, a gente podería pensar, unha resposta clásica, que aí non há o problema das leis causais, porque en disciplinas como a fisiología, a biología do desenvolvimento, a bioquímica, sobre todo, e sobre todo naqueles campos onde hoxe a gente aplica a biología molecular, a explicación causal se dá aplicando, geralmente de forma tácita, implícita, as leis da física e da química. Incluso, esa é a posición de facto de Meyer, embora non enunciada con total clareza, mas ela é enunciada con de forma ben taxativa en un libro máis reciente de 2004, Filosofía da Biología Experimental, onde o termo biología experimental significa o que Meyer chama biología funcional, de un autor de nacionalidade suiza, Marcel Weber. Ele fala da heteronomía explicativa da biología experimental ou da biología funcional. Heteronomía, por qué? Porque ela explica utilizando leis, nomos, que ven de outra parte, de aí a idea de heteronomía, utiliza leis
né, que ela mesma não tem gerado, né? Ela, em um sentido, não é autônoma, né, em um sentido mais usual da palavra autônoma, mas justamente ela não é autônoma, a biologia funcional, porque ela não explica na base de leis próprias. Ela precisa de leis, né, da física e da química que ela aplica para explicar os fenômenos que ela estuda. Bom, a gente depois, no próximo módulo, a gente vai ver que isto não é tão assim, né, que a gente poderia ver isto de outra perspectiva. Mas, geralmente, esta é uma resposta usual, né, que diz, bom, no domínio da biologia funcional o problema não se coloca com essa urgência, com essa gravidade que tem em outros domínios, como poderia ser a ecologia e, sobretudo, né, na biologia evolutiva. Né? De onde surgiria o elemento causal da biologia evolutiva, né? Então, incluso de onde surgiriam as leis causais que a biologia evolutiva utilizaria para explicar causalmente os processos evolutivos. Né? ¿Dónde estaría algo así como a principio a ley de gravitación, né, de Darwin o principio de Arquimedes, né, de Darwin, lo que llamaríamos o principio de Darwin? ¿Dónde estarían, né, esos principios que completan o conteúdo causal previsto, mas no fornecido, nem por un enunciado como de principio de Hardy-Weinberg, nem pelo principio de seleção natural? Né? ¿Dónde a gente pode encontrar isso? E a gente pode ver nesse sentido o caso concreto da teoria da seleção natural, que é o que já venimos analisando, né? Que acho que, além do mais, é o caso que, pela importância que a teoria tem, né, na estrutura geral da biologia, né, tem sido o mais discutido, né? De onde a teoria da seleção natural tira seu conteúdo causal e se, então, incluso se ela tem esse conteúdo causal para explicar os fenômenos que ela estuda. Aí aparece a saída de Sober, de Elliot Sober, um filósofo da biologia muito influente, né? Que ele sugere num livro já velho, mas um clássico da filosofia da biologia atual, que é o The Nature of Selection, a natureza da seleção, de 1984, donde ele, né, establece uma distinção entre source laws e consequence laws, que foi a distinção que eu, né, descrevi utilizando as palavras leis causais e leis consequenciais. Eu acabei traduzindo source laws por leis causais, leis fonte, né? E consequence law manteve como consequence laws porque achei que era uma tradução correta, né? Então, o que ele diz sobre é que na biologia há leis, né, leis consequenciais, análogas à segunda lei de Newton, né? E ele, mas ele não se refere, né, tanto ao princípio de seleção natural, que foi a que eu utilicei como exemplo de lei consequencial, sino que ele se refere, né, sobretudo às leis ou às fórmulas da genética de populações. Nosso problema, entretanto, permanece com Sober, porque justamente, de fato, quem nos trouxe até aqui, digamos, o que eu vinha seguindo na minha argumentação, é o próprio Elliot Sober, com a simples diferença, mínima diferença, que eu salientei, que o princípio de seleção natural é justamente também ele uma lei consequencial e muito fundamental para a teoria. Porque até agora, né, o que nós estivemos dizendo é, bom, tudo bem, há leis, mas claro, nem toda lei é uma lei causal. Essas leis, como o princípio de seleção natural e o princípio de Hardy-Weinberg, até podem ter valor explicativo, mas elas não têm valor explicativo causal, elas não têm conteúdo causal. Isto é, estamos reconhecendo a existência de leis, mas o que continuamos, digamos, não conseguindo individualizar é o conteúdo causal desta teoria que nós estamos considerando. Nessa teoria, dizemos, temos leis consequenciais, né? Além de uma lei de força zero, temos leis consequenciais como princípio de seleção natural, e, sim, como Sober também diz concretamente, as fórmulas da genética de populações, que tem, além do mais, o atrativo delas, né, a terem formulação, em grande parte, formulação matemática. Elas, né, se a gente analisa as leis da genética as fórmulas da genética de populações, né, elas satisfazem, em grande medida, a definição do que nós entendemos por lei, né?
se nós tomamos diferentes definições de lei, incluso a que nós dimos no inicio do módulo, no inicio da exposição, esta fórmula da genética de populações, né, satisfacen esa idea de lei, mas, como eu digo, né, elas van a presentar ainda a dificultade de elas não terem conteúdo causal. Consideremos un exemplo como este, né? Vejamos esta fórmula, né, que de fato eu tirei de un libro de genética de populações, né? Nela, a P é a frecuencia de un fenotipo A en unha populación de organismos asexuados, para simplificar o caso, né, na cual non ocurren procesos de deriva génica, né? D sobre P, dt sobre P é a mudanza desa frecuencia ao longo dunha serie finita de gerações. E WA é a aptidão, né, e a eficácia biológica dessa característica, e W grande é o valor selectivo meio, né, da população, né, o valor selectivo que cada indivíduo da população, né, o valor selectivo meio, a capacidade de se reproduzir, o sucesso reprodutivo que cada indivíduo dessa população tem, né, em promédio. Essa é o valor esses são os valores e as variáveis dessa fórmula que está aí. Mas o que ela diz? Ela diz o seguinte, e aí a coisa vai ficar muito mais fácil de entender. A frequência de um fenotipo A no interior de qualquer população que cumpra com as condições requeridas aumentará na mesma medida em que o valor seletivo desse fenotipo supere o valor seletivo meio de todos os outros fenotipos presentes na mesma população. E qual é aí, digamos, aí hai unha referencia, né, unha forza actuante que é a maior aptidão ecológica desse fenotipo. Né? O que produz a mudança de frecuencia é justamente essa diferencia de fitness, essa diferencia de aptidão, né, que favorece, né, o que pode favorecer a esse fenotipo A. Mas a teoria, justamente, a lei, não diz nada sobre como essa força ou essa diferença de eficácia é gerada. Né? A fórmula não indica nada a respeito de por que esse fenótipo tem uma determinada eficácia e por que, por exemplo, eventualmente essa eficácia pode ser maior do que a eficácia de um fenótipo alternativo. Veja bem, outra vez. É a diferença de eficácia que promove a mudança evolutiva. Mas aqui não estão definidas quais são as variáveis que definem o que produzem, que geram essa diferença de eficácia. Né? Digamos, não há aqui nenhuma referência a nada semelhante a empuxo a volume do corpo e peso específico do líquido, que são, né, as duas variáveis que sempre explicam um empuxo. Isto é, por quê? Porque justamente isto não é uma lei causal. Esta é uma lei consequencial. Diz, dando-se essa diferença de eficácia biológica, vai acontecer isto que a lei está descrevendo. Mas a própria lei não diz nada a respeito de como se origina essa diferença de eficácia biológica. Por isso, se trata de uma lei, a gente pode tratar ela como uma lei, o que ela não é uma lei causal. Este exemplo de lei consequencial da genética de populações ainda pode ser realmente muito fácil de entender. Né? Pense, a ideia seria esta. A frequência, né? A fórmula é a que está em vermelho, né? Mas importa menos do que o próprio significado. A frequência F de um alelo recessivo letal R em uma população P é sempre diretamente proporcional à aptidão do heterocigoto R grande, R pequena. Imaginen que vocês têm um alelo recessivo letal que mantém uma determinada frequência numa população. Como que se pode explicar isso? Bom, né, a frequência desse alelo letal se pode explicar porque, né, pode dar-se o caso de que o heterocigoto R grande, R pequena tenha alguma vantagem seletiva sobre o homocigoto R grande, R grande. Que é justamente o famoso caso da anemia falciforme. O caso da anemia falciforme é um exemplo, né, de como se cumple essa lei consequencial. Agora, por que ela não é uma lei causal? Ela não é causal porque ela justamente não diz
não dá nenhuma indicação de como se pode produzir essa aptidão do heterocigoto R grande, R pequena. Ele nos diz, dada essa aptidão do heterocigoto R grande, R pequena sobre o homocigoto R grande, né, mesmo R pequena sendo um alelo letal, sua proporção se vai manter relativamente constante na população, outra vez, malgrado, né, os homocigotos R pequena sejam totalmente inviáveis. Isto é, vai haver sempre uma pressão seletiva contrária a R pequena, mas vai haver sempre uma pressão seletiva também favorável a ele, que vai ser a que vai premiar o heterocigoto R grande, R pequena, que vai balançar, que vai equilibrar a pressão seletiva negativa, en contrario desse alelo letal, e incluso permitiendo que su frecuencia se mantenga relativamente alta, podríamos decir así, sorprendentemente alta, malgrado esa letalidad. Insisto, a fórmula propiamente, que a fórmula que aparece en un libro de genética de poblaciones, no dice nada respecto de esa trama ecológica en la cual un determinado heterocigoto puede tener una determinada ventaja sobre un homocigoto. Toda esa historia ecológica, todo ese background ecológico, é algo que nós temos que acrescentar depois à fórmula para que a fórmula possa ter conteúdo explicativo verdadeiramente causal. Em realidade, essas fórmulas da genética de populações, mesmo que tem um valor importante para formular predições, respecto de como podem se alterar as frequências de alelo numa determinada população, elas têm, em termos causais, são tão vácuas, tão carentes de conteúdo causal, como, por exemplo, pode ser esta lei consequencial da física, que, digamos, não é muito importante, mas, de fato, não deixa de ser verdadeira. Se eu digo que o tempo que um corpo C demora em percorrer a distância D é inversamente proporcional à sua velocidade, eu estou dando uma fórmula verdadeira, mas de fato ela não é mais do que uma fórmula, uma reiteração da própria noção de velocidade. O que eu não estou explicando aí é por que esse corpo tem uma determinada velocidade. Imaginam que vocês ficam enterados de que uma pessoa fez a descida de Lages até Florianópolis em 3 horas. E você pergunta, bom, mas como você fez isso? E a pessoa diz, bom, porque eu vinha a tantos quilômetros por hora. Em certa forma isso é uma explicação, mas não é uma explicação causal, porque na realidade justamente vocês poderiam ter digamos, calculado essa velocidade justamente conhecendo a distância entre Lages e Florianópolis e calculando o tempo demorado em percorrer essa distância. Agora, se a pessoa falava que ela tinha percorrido tão rapidamente essa distância porque ele vinha todo o tempo acelerando a fundo, por exemplo, dándole aceleração total ao carro, aí a explicação, mesmo que vaga, já se transforma numa explicação causal, porque justamente explica como é que essa velocidade foi atingida. A fórmula, em cambio, a fórmula em si mesma, ela não apresenta esse conteúdo causal. Diz, dada uma velocidade, se percorre uma determinada distância em uma determinada quantidade de tempo. E a fórmula permite calcular isso, mas não explica, justamente, não há nenhum elemento causal que explique como é que essa velocidade se gera. Então, as leis consequenciais têm sempre essa estrutura, permitem prever, calcular o que acontece quando um fator de mudança é introduzido, mas nada diz respeito de como esse fator de mudança, esse fator causal, é efectivamente produzido. Que o contrário justamente que ocorre com as leis como o princípio de Arquimedes e o princípio gravitacional, que são efectivamente leis causais e que explicam a produção, a geração desses fatores de mudança que são as forças. E assim continuamos e fechamos com ainda nosso problema. Como é que, então, dado que
na biologia evolucionária e na ecologia não há leis como o princípio de Arquimedes ou o princípio de gravitação, né? Como é que aí podemos construir explicações causais? Mas isso, né, a resposta a esta questão será somente o assunto do próximo módulo.